Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo, eu quero trazer aí para você a parte das normas fundamentais do processo civil, que na verdade ali a gente vai ter os princípios que são aplicáveis ao processo. No final, a gente vai falar de outros princípios que não estão no CPC, mas que também se aplicam ao processo civil. Bora lá então? Bom, quero saber, você já se inscreveu aqui no canal? Já deixa seu like, se inscreve e ativa aí as notificações para sempre que tiver uma nova publicação de vídeo você ser notificado de pronto. Vamos lá então? Beleza? Quero que você acompanhe aqui comigo no nosso material. Preparei aqui um material para você em que a gente vai, então, falando sobre os princípios. E por que é importante a gente entender essa parte das normas fundamentais? Porque muitas vezes, na prova, não vai cair para você exatamente o artigo, vai cair o nome que a doutrina dá para aquele princípio. Porque o artigo, ele traz em si um princípio e que muitas vezes a gente não sabe exatamente a que princípio ele está se referindo. Por isso, nesse vídeo eu quero exatamente fazer você ter a possibilidade de correlacionar o artigo com qual princípio aqui ele se refere. Vamos junto então? Artigo 1º começa ali de forma ainda geral, falando que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos lá na Constituição Federal, observando as disposições deste Código. É por isso que a doutrina fala que o processo civil ele é constitucionalizado, né? A gente fala que o processo civil ele passa aqui, né? A partir de 2015 a gente percebe, é claro que o novo CPC, que já não é novo, fique claro isso, né? Que o CPC ele tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E muitas das questões e dos princípios aqui trazidos, eles bebem lá na fonte da Constituição Federal. Certo? Por isso que a gente tem um processo civil constitucionalizado. E nem poderia ser diferente, afinal, quando a gente tem aqui a Constituição Federal, ela é a norma mais importante dentro do nosso ordenamento jurídico. Qualquer outra lei, ela precisa respeitar a Constituição Federal, ela precisa beber na fonte da Constituição Federal, certo? Senão ela corre o risco de ser uma lei inconstitucional. Em relação à questão processual, a gente tem que a Constituição estabelece que os estados têm a chamada competência concorrente. Lembra das aulas de direito constitucional, que a gente tem ali a competência, já que vivemos num estado federado, né? A gente tem aí entes federados, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, cada um tem competência de uma determinada matéria. Mas em relação à questão processual, essa é a chamada competência concorrente para editar as normas processuais. Cabe à União editar as normas gerais relativas ao direito processual e cabe aos estados adotar as normas de cunho procedimental. Como assim? Me explica melhor, Camila? Com certeza. O CPC é uma lei federal. Quem é que ali aprovou o CPC depois de um processo, né, dentro do processo legislativo? A União. Todos os entes da federação estão de acordo e precisam, né, os processos, independentemente de onde forem apresentados os processos, em qual comarca, eles devem aqui respeitar o que está no CPC, que é uma lei federal. Tá, mas os estados, eles têm normas de cunho procedimental. Por isso que a gente tem, por exemplo, as normas de organização judiciária no âmbito dos tribunais estaduais, as leis de custas, a lei, por exemplo, a lei da taxa judiciária ali estabelecida, é uma lei estadual, é o estado que estabelece quais são ali os percentuais que devem ser recolhidos quando uma parte vai ali apresentar um processo. Então, o processo em si, ele precisa observar todas as regras processuais do CPC. Mas em relação ao procedimento, a questão de custas, taxas, tem que observar as leis trazidas ali pelos estados. Por isso, essa competência concorrente, tá? Cada um tem ali digamos que o quadradinho da sua competência, cada um pode tratar daqueles assuntos ali estabelecidos, certo? Se for uma modificação no CPC, apenas uma lei federal poderá fazê-la. Então, isso é bem importante a gente entender, tá? Os estados editam, como eu disse, leis de organização judiciária, leis relacionadas às custas, às taxas ali que são pagas dentro do processo. Beleza? Aí a gente segue para o artigo 2º, que é muito importante, porque ele fala assim, ó, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Tá, processo, ele inicia, né, ali o processo não começa do nada, a parte precisa provocar o poder judiciário para que um processo inicie, não é? Pois é, aqui nós já temos um importante princípio.
E eu vou destacar para você: princípio do impulso oficial ou princípio dispositivo. E tem um outro nome que eu ainda vou complementar: inércia da jurisdição. Por quê? Porque a jurisdição é inerte. Se você teve um problema, se você, por exemplo, você bateu o seu carro num outro carro, não é o Estado que vai te chamar e falar assim: vem cá, você não quer promover uma ação? Não, por quê? Porque a jurisdição é inerte. Ela precisa ser provocada. Então, você que sofreu um dano, você precisa lá provocar o Poder Judiciário para que você tenha uma resposta sobre aquele dano que você sofreu. Por isso, o princípio da inércia da jurisdição. E aqui no artigo 2º, a gente fala também do princípio do impulso oficial, porque a partir do momento em que a jurisdição é cutucada com a apresentação de um processo, o processo vai se desenrolar pelos atos promovidos pelo juiz, impulso oficial, certo? Ou princípio dispositivo, que também é o nome atribuído pela doutrina. Ok? Então, aqui já é bem importante a gente entender, para a gente sempre ter em mente que a jurisdição é inerte, mas uma vez provocada, esse processo se desenvolve pelo impulso oficial. É o que está no artigo 2º. Então, já temos aqui este que é um princípio que se desdobra em outros, né? Então, a gente precisa sempre conhecer todos os nomes que temos sobre os princípios, porque isso cai na prova, tá bom? Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Aqui, um princípio que você já deve ter ouvido bastante falar, até porque a gente também tem lá na Constituição Federal, se falando sobre ele, né? Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Pois é, uma vez que você tenha sofrido uma lesão ou uma ameaça de lesão, você tem direito de acessar a justiça. E você tem também, a gente também tem que ter em mente que nada, nenhuma lei, nenhum ato administrativo, nada pode afastar o nosso direito de provocar jurisdição. Por isso, inafastabilidade da jurisdição. E aí, às vezes, as bancas fazem aí uma jogada, né, de fazer uma pergunta assim: aí como é que fica a questão da arbitragem, da mediação, que são, né, situações que têm sido muito mencionadas. O que a arbitragem, a mediação e a conciliação são? Métodos de solução consensual de conflitos. Alguns falam como métodos alternativos. Por quê? Porque um conflito surge, você não precisaria necessariamente promover uma ação judicial. Você pode resolvê-la por meio da arbitragem, você pode resolvê-la por meio de uma mediação, né? As partes se submetem ali a sessões de mediação para chegarem a um conflito. E aí, às vezes, as bancas, de forma maldosa, falam assim: a mediação, a arbitragem não seriam formas aí de afastar a pessoa, né? Não se estaria impondo que a pessoa não pode ter o acesso à justiça ou que ela não poderia chegar ao Poder Judiciário? Não, justamente porque são alternativas. Vou até anotar aqui para você. Se isso cai, por exemplo, numa questão dissertativa, você já tem como resolver. São alternativas, as partes não são obrigadas a se submeterem à arbitragem, à conciliação ou à mediação ali antes de ingressarem no Poder Judiciário. Tanto que o próprio CPC fala assim, mesmo falando que toda lesão ou ameaça de lesão pode chegar ao Judiciário porque não pode ser excluída, mesmo assim a gente tem aqui o CPC falando: é permitida a arbitragem na forma da lei. O parágrafo 2º dizendo que o Estado pode promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos, certo? Por isso, conciliação e mediação são aplicáveis no Poder Judiciário e que ainda a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos não só devem ser aplicados, como devem ser estimulados por todos os sujeitos do processo: juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive durante o processo judicial. Ou seja, o processo já iniciou, mesmo assim, temos que tentar no decorrer do processo, trazer essas alternativas para que as partes possam chegar a uma composição amigável. Beleza? Próximo, 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Princípio aqui da duração razoável do processo, artigo 5º, que também está lá na Constituição, no inciso 78, ou melhor, está aqui no artigo 4º do CPC e na Constituição, no artigo 5º, inciso 78, ok? A gente tem, então, que os processos devem ter uma duração razoável. Aqui, por que o artigo 4º fala sobre isso? Porque a gente já está muito acostumada, né, a saber que os processos, eles se arrastam por anos e anos, e isso não é o ideal. O ideal é que os processos se resolvam, né, que as partes tenham uma solução das suas lides, dos seus conflitos, dentro de um prazo razoável.
É uma utopia, a gente sabe, né? Porque não é tão simples assim que o processo se resolva dentro de um prazo razoável, mas esse é o objetivo do artigo 4º. E aqui eu quero chamar sua atenção para essa segunda parte aqui, ó. Incluída a atividade satisfativa. O que é dar uma resposta para a parte, a atividade satisfativa? É a parte ter essa resposta ao conflito que ela traz ao Poder Judiciário. Pois é, então, aqui é o princípio da primazia da decisão de mérito. E o que a gente tem em contraposição? O objetivo, então, é que o juiz dê uma decisão de mérito, ou seja, acolhendo ou não acolhendo, julgando procedente ou improcedente. O que a gente quer afastar por força do artigo 4º? As sentenças sem resolução de mérito. Por quê? Porque não é bom para ninguém. Não é bom para o Poder Judiciário uma sentença sem resolução de mérito, porque via de regra pode ser reproposta a ação pode ser reapresentada. Não é bom para as partes, porque a parte que promoveu essa ação vai ter todo o trabalho de apresentar uma nova ação, se for o caso, vai ter que recolher ali as custas, as taxas correspondentes. Não é bom para a parte contrária, que também vai ter ali, né, um outro processo aparecendo, surgindo contra ela, então isso não é bom. Até porque isso faz com que aquele conflito perdure no tempo, e o objetivo é resolver logo as situações. Então, sempre que possível, e o CPC ao longo das suas, né, do seu desenrolar ali, ele vai dizer, olha, o juiz sempre tem que tentar resolver o mérito. É claro que tem situações que isso é impossível, por problemas sérios ali no processo, petição inicial em que faltam documentos, que a parte abandona o processo, enfim, tem algumas questões, mas o objetivo é a atividade satisfativa. Por isso, o princípio da primazia da decisão de mérito, tá? Aqui no artigo 4º. Beleza, artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. A boa-fé deve estar presente em todas as relações processuais. Acho que não há qualquer dúvida quanto a isso, né? Processuais e relações a gente espera no dia a dia, né? Que as pessoas ajam com boa-fé nas relações contratuais, negociais, até nas relações básicas do dia a dia. E no processo temos isso? Sim. Por quê? Porque a parte ela precisa jogar limpo. Não vale tudo para vencer no processo. Isso é a chamada boa-fé objetiva. Então, as partes terão que adotar condutas ali, né, observar as suas condutas, não vale tudo, não pode ali, por exemplo, juntar um documento falso, inverter a história, né, para tentar se beneficiar. Tanto é que a gente vai ter o próprio CPC estabelecendo punições para litigância de má-fé. Aquele que litiga de má-fé pode ter que pagar uma multa, pode sofrer sanções ali no âmbito do próprio processo. Por quê? Porque o objetivo é sempre que as partes ajam com boa-fé. E essa é uma boa-fé objetiva, tá? Não me interessa que lá, no íntimo do sujeito, a pessoa esteja planejando, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. O que importa é como ela se manifesta no processo, aquilo que é visto. A intenção dela, a boa-fé subjetiva, não importa. O que importa é a boa-fé objetiva. O que ela efetivamente está fazendo, quais foram ali os documentos que ela juntou, as petições que foram feitas, se ela está ali, né, de alguma forma se utilizando de recursos para fazer o processo se desdobrar por um tempo ainda maior, por exemplo, o devedor que não quer ou não pretende pagar uma dívida, tá? Então é a boa-fé objetiva, como a doutrina nos diz. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. É o princípio da cooperação. Então, todo mundo tem que ali agir de forma a fazer com que o processo possa ter um desenrolar ali dentro de um prazo razoável, como a gente viu, princípio da duração razoável no artigo 4º, e que também não fique se utilizando de recursos ali só para ganhar tempo, sabe? O eterno protelar, ganhar tempo, não é o objetivo. E aqui na cooperação a gente vai ter lá o processo civil ainda estabelecendo a possibilidade do negócio jurídico processual. Pois é. Você sabia que as partes podem, por exemplo, estabelecer um calendário processual? Isso está lá no artigo 191 do CPC. Pois é, as partes podem juntas estabelecer as datas que elas querem que tenham as audiências, os prazos para as manifestações. Isso decorre da possibilidade de ser feito um negócio jurídico, um ajuste feito pelas partes no âmbito do procedimento. E isso, com certeza, tem aqui a sua base no princípio da cooperação também, tá?
Artigo 7º, é assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ônus, deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Esse é um dos princípios mais importantes do processo. Por quê? Porque ele estabelece a isonomia, a paridade de tratamento, ou ainda, como alguns doutrinadores dizem, paridade de armas. Não importa se é o autor, se é o réu, se é um terceiro que vai intervir no processo. Todos devem ter um tratamento aqui isonômico, tá? Todos devem ter os mesmos mecanismos, instrumentos, as mesmas armas para poder ali provar a sua versão dos fatos, para poder provar se existe ou não o seu direito. Por isso, a gente vai ter ali que as partes têm o direito de ouvir o mesmo número de testemunhas, que quando uma parte junta um documento à outra, tem o direito de se manifestar, de rebater. Os prazos também, em regra, são iguais. E aí, talvez você que já se ligou falar, e o prazo em dobro? Pois é, princípio da isonomia processual. O que é isonomia? É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Justamente por isso, alguns são desiguais e terão aqui o prazo em dobro, como, por exemplo, aqueles representados pela Defensoria Pública. Defensoria Pública é um órgão que tem ali uma grande quantidade de pessoas que dependem da Defensoria Pública, que são pessoas vulneráveis economicamente, são pessoas que têm uma situação de hipossuficiência econômica. Justamente por não poderem arcar com os custos de um advogado, com os honorários do advogado, procuram pelo serviço da defensoria. E justamente por a defensoria ter uma demanda muito grande de trabalho, ela tem o prazo em dobro estabelecido em seu favor, que também se aplica às entidades que prestam assistência judiciária em convênios com a Defensoria Pública, que também é estabelecido em favor do Ministério Público e da Fazenda Pública, por força da isonomia. Parece contraditório, mas não é, porque a gente tem que pensar em isonomia, não em tratar todo mundo igual, independentemente das condições, mas os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Não sei se você já viu na internet aquela situação em que a gente tem ali duas pessoas tentando olhar para o outro lado do muro, e aí uma delas tem um degrau. Aliás, se todas estiverem olhando do mesmo lugar, sem nenhum tipo de degrau, talvez elas não tenham a mesma possibilidade, porque se uma tiver 1,80 m e a outra 1,50 m, a de 1,50 m não vai ter a mesma visão que de 1,80 m. Então, como é que é esse tratamento isonômico? É fazer com que a de 1,50 m tenha um degrau ali, de 30 centímetros, que lhe permita ver da mesma forma que aquele que tem 1,80 m. Percebeu aqui por que a isonomia não é exatamente que todo mundo tem que ter um tratamento igual? Igual para os iguais, mas pode ter uma desigualdade que justifica um tratamento diferente. Mas isso não ofende o princípio da paridade de tratamento, tá? Então, muita atenção para esse ponto, certo? Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e ainda observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Temos vários princípios aqui em um só artigo. Primeiro, a questão da exigência de se atender o bem comum. Então, o juiz sempre vai analisar o processo, sim, de acordo com o que é trazido pelas partes, mas sempre pensando no bem comum e na finalidade social da norma. Então, o juiz, quando aplica a norma, tem que pensar quais são os seus fins sociais, certo? Aqui nós também vamos ter o princípio da eficiência, porque a gente tem que o processo deve ser eficiente, ele deve trazer aí a eficiência para as partes, além de termos aí a necessidade de ser algo proporcional. Então, a decisão tem que ser proporcional àquilo que foi trazido, razoável, observar a lei, por isso legalidade. Os atos processuais, em regra, são públicos, publicidade e eficiência. Então, todos estes aqui são questões que devem ser observadas no processo. Trago aqui para você, inclusive, o que o professor Fred Didier, processualista de maior respeito, nos diz sobre o artigo 8º. O processo, para seu devido fim, para ser devido, aliás, há que ser eficiente. O princípio da eficiência aplicado ao processo é um dos corolários da cláusula geral do devido processo legal, ou seja, ele é fundamental para o processo. O artigo 8º também impõe ao órgão jurisdicional a observância do princípio da eficiência. Portanto, o artigo 8º também nos traz um conteúdo muito importante para o processo.
Artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela esteja, ou melhor, sem que ela seja previamente ouvida. O tal do contraditório, né? Princípio do contraditório essencial. Aqui também decorre, né, dessa situação em que as partes têm que ter um tratamento equilibrado. Se for dada aí uma decisão, o juiz tem que ouvir as partes, é importante que o juiz ouça as partes, é importante que o juiz dê essa oportunidade das partes serem ouvidas. Aqui a gente também tem, junto com, né, a gente vai ver isso melhor já já, o princípio da vedação da decisão surpresa, porque em regra, o juiz não deve proferir uma decisão sem que antes dê oportunidade das partes serem ouvidas, tá? Lá na Constituição, falamos sobre isso? Sim, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes, e aqui qualquer processo, tá? Pode ser no processo penal, pode ser no âmbito de um processo administrativo, tanto que aqui a gente fala em acusados, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. É o direito da parte que está sendo acusada, que é ré num processo, sempre ser ouvida, tá? Aqui temos uma exceção importante, porque nós vamos ter aí situações em que o juiz vai dar decisões possivelmente sem ouvir, por exemplo, a parte contrária, como situações que envolvem as tutelas, tutela provisória de urgência, hipóteses lá da tutela de evidência, lembra do artigo 311? A gente vai ter ali algumas possibilidades de decisões que o juiz pode dar, decisões já ali concedendo algo em favor da parte, numa situação de tutela de evidência, e especificamente também no artigo 701, que a gente fala da ação monitória. Essas situações, em regra, são situações que o juiz não vai ouvir a outra parte para dar uma decisão. É a chamada decisão inaudita altera pars. O juiz dá essa decisão sem precisar ouvir a parte, ou não ouvindo neste momento, porque a gente tem algo que se chama também como contraditório diferido. Então, se isso cair na sua prova, você precisa saber que o contraditório diferido não significa que o contraditório não vai se realizar. Significa que ele vai se realizar mais para frente, por isso que é diferido. Ele vai lá para frente, tá? Porque em virtude daquilo que está se alegando, dos documentos, de algumas situações, o juiz pode dar uma decisão sem que tenha que ouvir a parte contrária. Beleza? 10, e a gente já para fechar aqui esse ponto, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito da qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de uma matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Aqui é o princípio do contraditório, e aqui também, vou deixar anotado para você, aplica-se o princípio da vedação à decisão surpresa. Justamente porque o objetivo é que o juiz não surpreenda as partes com uma decisão sob a qual antes elas não puderam se manifestar. Contraditório, porque as partes têm o direito de rebater sempre o que um e o outro falou. Juntou um documento, o que o juiz tem que fazer? Dá prazo para outra parte se manifestar, para rebater, contraditar, certo? Então aqui o artigo 10, super importante no âmbito do processo. Artigo 11. Todos os julgamentos de órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. É o princípio da publicidade dos atos processuais, que é a regra, porque os atos processuais, o processo em regra tem que ser público e tem que se dar publicidade a todas as decisões. Ah, mas e o processo em segredo de justiça, professora? É a exceção. Está lá no parágrafo único do artigo 11. São as situações em que o processo deva correr em segredo de justiça e aí pode ser autorizado somente as partes terem acesso àquele conteúdo, aos advogados, defensores públicos ou membros do MP. Situações, por exemplo, que envolvem o direito à intimidade da parte, as situações que envolvem direito de família, né? Aquelas situações que são relacionadas à privacidade do sujeito, e tem outras ali previstas no próprio CPC, tá? Então aqui o objetivo é mostrar que a publicidade é a regra, mas excepcionalmente é possível sim que o processo corra em sigilo, porque o interesse que está ali no processo precisa ser preservado, resguardado. Por isso, então, o sigilo pode acontecer. Aqui também temos um outro princípio que é muito importante, que é da motivação das decisões judiciais. Por quê? Porque uma decisão judicial precisa estar motivada. Se ela não estiver motivada, ela é uma decisão inválida que vai ser considerada nula.
Inclusive, a gente tem o CPC falando sobre isso mais para frente, lá no artigo 492. Se uma decisão não é motivada, ela pode ser tida como nula. E aí é como uma decisão inexistente, porque é obrigatório que o juiz ele motive, ele apresente quais foram os seus motivos, os fundamentos para ele ter dado uma decisão daquela forma. Tá bom? Ainda, já fechando aqui a parte do CPC, artigo 12, os juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. É observar a ordem cronológica, mas isso é preferencial, tá? Não significa que é obrigatório. Por exemplo, o juiz é obrigado a julgar o processo mais antigo que está concluído para ele? Em regra, ele deveria, mas o CPC fala em preferencialmente, muitas vezes por questões ali de análise de documentos, de provas, de um conteúdo que precise de uma atenção maior, é possível que se altere isso. Além dessa situação, a gente vai ter situações que a lei defere ali, determina que são preferenciais, por exemplo, um processo que tem ali pessoas idosas envolvidas. Há uma preferência estabelecida pela lei, é um julgamento prioritário em favor da pessoa idosa. Esse processo, então, ele vai ser julgado antes, ainda que essa pessoa idosa tenha ajuizado essa ação depois de uma outra pessoa que tem uma outra idade, o processo que tem o idoso envolvido tem preferência de julgamento, tá bom? E só para a gente fechar, outros princípios que não estão diretamente no CPC, mas que também se aplicam ao processo civil. Princípio do juiz natural, está lá no artigo 5º, no inciso 37 da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É uma das garantias essenciais dentro de um processo. A parte precisa ter a certeza que vai ser julgada por um juiz independente e imparcial e que a sua decisão será dada a partir do ordenamento jurídico, sempre embasada na lei. Eu não posso ter uma autoridade judiciária designada depois que o processo foi distribuído, com base, por exemplo, em quem são os sujeitos envolvidos, né? Porque eu não posso ter juiz ou tribunal de exceção. Isso aconteceu, por exemplo, lá na pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, que a gente teve o conhecido, né? O notório Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal estabelecido pós-guerra para julgar os crimes de guerra. E isso não pode acontecer. Tá bom? Não pode acontecer atualmente aqui dentro da nossa estrutura, de acordo com a nossa Constituição. Devido ao processo legal, que está lá no artigo 5º, no inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. É uma garantia da pessoa, antes dela sofrer uma perda do seu patrimônio, da sua liberdade, de ser submetida aí, né, de ter um processo judicial em que ela tenha o direito de ser ouvida, de se defender e tenha uma decisão proporcional, razoável e de acordo com as leis, tá? Princípio da adstrição ou congruência. Esse, às vezes, a gente não tem tanta aí... Tanta proximidade com ele, mas ele também se aplica ao processo. Por este princípio, o julgador está sempre ligado a analisar o que foi pedido pela parte autora de acordo com o que está dentro do processo, dentro daquilo que foi apresentado nos autos. Ele não pode julgar fora daquilo, sob possibilidade aí de surgir um julgamento extra, ultra ou infra petita, e que vai ser um julgamento que não vai ser considerado. Olha o 492 que eu falei agora há pouquinho para vocês. É vedado ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou objeto diverso do que foi demandado. Por isso que a decisão precisa ser motivada, até mesmo para o juiz não fugir daquilo, né, daquele limite do que foi apresentado no processo. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. É muito importante a parte dos princípios, tá? Não apenas porque pode cair na sua prova, mas também para você poder entender o processo civil como um todo. Beleza? Já sabe, então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like para eu poder trazer mais conteúdo e para a gente poder aqui ter uma divulgação desse conteúdo. Se inscreva no canal, já ativa as notificações para você sempre ser lembrado quando tiver um vídeo novo por aqui. É isso. Te vejo em breve aqui no YouTube para outros conteúdos aí dessas matérias tão importantes para nós. Até lá!